Esse fenômeno do crime organizado em todos os países, no Brasil também, é de tal dimensão, ainda mais numa nação continental como a nossa, em que não há bala de prata. Às vezes eu fico vendo análises simplificadoras dizendo falta isso, falta aquilo. Na verdade, é um conjunto que nós chamamos de Política Nacional de Segurança Pública, que alguns dizem que não existe, mas existe, aprovada em lei e por decretos, existe. Eu posso até publicar um livro, se foi isso que reclamam, mas existe e nós estamos cumprindo essa política nacional. E aí você tem a estruturação de um sistema, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, o policiamento de proximidade é importante, que é feito pelos estados e pelos municípios, no caso das guardas municipais, quando estão estruturadas para isso. Nós estamos atuando nesses dois vetores que o plano indica como sendo os muito importantes. Eu não faria esse sopesamento para dizer que um é mais importante do que o outro. Eu diria que eles andam juntos, porque quando você impede os canais logísticos de fluírem com liberdade, como infelizmente em alguns momentos fluíram, nós estamos encarecendo o custo da operação criminosa. Portanto, nós estamos também descapitalizando, no certo sentido. E, por outro lado, nós estamos dificultando a arrecadação dessas organizações criminosas em face da perda do proveito do crime. Então, eles se complementam. Santos, Guarulhos, Galeão, Rio, Itaguaí não foram escolhidos aleatoriamente, foram escolhidos com planejamento, método. As pessoas dizem às pressas. Não, não é às pressas. Há anos de reflexão sobre isso e nós estamos há 10 meses aqui observando. Então, o fechamento desses canais logísticos, com a decisiva participação das Forças Armadas, ajuda em muito. Alguém dirá, eles acharão outros canais logísticos. Bom, é claro que nós sabemos desse óbvio ululante e estamos agindo também nesses outros canais. O problema, Josias, é que nesse ofício que o presidente Lula me delegou, nem tudo eu posso falar antes. E aí, às vezes, eu sou cobrado, por exemplo, em relação à asfixia financeira. Como vai acontecer? Bom, se eu disser como vai acontecer, ela não vai acontecer. O que eu posso afirmar é que a diretriz está fixada. Eu reuni com o Banco Central, com o COAF, com os presidentes de ambos os órgãos, falei com o ministro Haddad, houve já reuniões com a Receita, irei ao Rio amanhã, na quarta-feira, para isto, para esse comitê bipartite envolvendo o governo do Estado do Rio, modelo esse que a gente pode replicar, e acredito muito nesse trabalho, na soma. Forças Armadas nos ajudando, portos, aeroportos, fronteiras, que são pontos vulneráveis num país que tem 16.500 quilômetros de fronteira. Portos e aeroportos, claro, pela dimensão do fluxo de comércio que transita por esses modais. Rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal. E esse trabalho de inteligência, que é muito forte hoje. Muito forte mesmo. E esse trabalho de inteligência que tem permitido as operações. Vou te dar um exemplo, apenas um, sei que o tempo é curto. Aqueles policiais que foram presos no Rio de Janeiro, que foram presos porque houve o sumiço de uma droga apreendida que foi revendida, aquilo ali não foi acaso, foi inteligência, ferramenta tecnológica, que permitiu à Polícia Rodoviária Federal ter a visão e, com isso, compartilhar as informações que permitiu à Polícia Federal fazer a prisão. Então, são vetores que nós estamos alimentando numa ideia de trabalho articulado. Não é algo milagroso, mas é o caminho certo. É muito mais efetivo, é muito mais ético, é muito mais eficiente do que sair dando tiro a esmo. Demagogia é sair dando tiro a esmo. Achar que vai invadir bairro popular e que está combatendo o crime organizado. Isso é falso, isso é mentiroso, isso é preconceituoso. As maiores apreensões de dinheiro, as maiores apreensões da logística, de carros, de automóveis, de mansões, de apartamentos de luxo, não estão nos bairros populares. Então, claro que é preciso que as polícias locais façam o seu trabalho, mas nós estamos, nesse momento, fazendo fortemente o nosso, e acredito muito que no final do ano, no final do próximo ano, a gente vai ter estatísticas declinantes, que é o que nós estamos buscando em relação a esse tema tão difícil, tão complexo. Ministro, mas dentro disso, até fazendo uma colocação, o senhor puxou um fato que foi importante, que foi
aquela ação, né, a operação da Polícia Federal contra a Polícia Civil do Rio, né, aquele pessoal que foi pego vendendo maconha, toneladas de maconha para traficantes, né, policiais. E aí isso abre uma questão que parte do problema do Rio, você vai optar por inteligência, logística, investigação, contenção, asfixiamento, tem vários problemas, vários processos nesse sentido. Agora, tem uma coisa importante que é o combate à corrupção. A gente sabe que as narcomilícias, o narcotráfico, têm relações, têm tentáculos dentro do poder político e dentro da polícia do Rio de Janeiro, né? A ação da Polícia Federal, naquele sentido, sem disparar uma bala, sem disparar um tiro, como o senhor mesmo colocou, ela foi exemplar, mas aí é a pergunta: o que fazer e como vocês estão pensando exatamente para tentar atingir e atacar esses ramos, esses tentáculos da criminalidade que estão dentro do Rio de Janeiro, que mandam, que fazem e acontecem? Sakamoto, é preciso que haja exatamente essa articulação da esfera local com a esfera nacional. Nós não nos eximimos da nossa responsabilidade constitucional. Afirmo a você, cabalmente, que está sendo feito e vai continuar a ser feito. Isso eu afirmo a você. Quando, que dia, que horas, nem eu sei, mas posso afirmar a você que vai prosseguir. Em relação a todos esses tentáculos ou ramos, como você mencionou, que vem de décadas. Agora, nós não podemos, por outro lado, deixar de lembrar que as responsabilidades não são apenas federais. Há temas que são da sociedade, porque os políticos são eleitos. Há temas que são das esferas locais de responsabilidade. Eu não tenho poder, como ministro da Justiça e Segurança Pública, de demitir um policial estadual. É óbvio, eu sei que você sabe, mas é importante frisar isso, porque às vezes eu sou cobrado quanto a isso. Não, eu demito, quando é o caso, policiais federais. Agora, estaduais, eu não posso fazer. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa competência, essa atribuição. Então, eu diria que é um sistema complementar. Por isso, Sakamoto, que nós temos priorizado o diálogo federativo. Às vezes, até no nosso campo ideológico, mais à esquerda, eu apanho muito em relação a isto, mas é o caminho que o presidente Lula determinou e eu estou Agora, fazendo. Diálogo ministro, com todos os governos estaduais. quando se faz um diálogo e uma parceria, é preciso que os dois lados confiem um no outro, né? E o grande mérito dessa ação que o senhor desenvolve é o fato de que o governo federal não está se eximindo do problema, ao contrário, costumava se dizer, não, isso é um problema dos estados, e o governo se eximia. O senhor, olha, é um problema do país e vamos nos envolver. O que eu lhe pergunto é se o senhor confia no outro lado. No caso do Rio de Janeiro, a milícia ela recruta mão de obra na polícia. São notórios os vínculos da bandidagem com a polícia no Rio de Janeiro. O que eu queria lhe perguntar, o senhor confia na polícia do Rio de Janeiro? Não há nem Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Hoje, a política, a Assembleia Legislativa, é quem está indicando o comando das polícias no Rio de Janeiro. Há como fazer essa parceria de forma que um lado confie no outro? O senhor confia no outro lado? Em relação a tudo quanto tem sido pactuado, o cumprimento tem sido pleno. Então, eu parto de fatos. E eu parto também de uma premissa. Há policiais do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado que foram dragados ou polarizados pelo crime organizado? Sim, infelizmente. Inclusive nas polícias federais. Agora, são todos? Não, claro que não são. Todos os policiais do Rio são corruptos? Claro que não. São milicianos? Claro que não. Eu diria até que não são sequer a maioria. Então, nós estamos trabalhando com essas pessoas que querem, de fato, mostrar um padrão ético que a sociedade do Rio merece e de outros estados. Não quero particularizar no Rio. Então, é trabalhar com os bons e isolar os maus. Isso vale para as polícias, vale para os políticos. Então, evidentemente, nós fazemos um planejamento que leve em conta as circunstâncias concretas de cada estado. E, nesse caso, repito, todos os pactos que nós fizemos até hoje com o governo do Rio foram cumpridos. Enquanto estivermos assim, vamos caminhando.